Glória a Deus. Queridos, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, presidente da Igreja Ministério Só Jesus Liberta, que a sede da nossa igreja está aqui em São Luís do Maranhão, em frente à televisão difusora, uma igreja pequenininha, uma igreja de ensino bíblico. Esse é o problema, porque é uma igreja que ensina, é diferente de uma igreja que canta mais, que ora mais do que ensina, tá bom? E etc. Então aqui o projeto é ensino, tá? Ponto. Então por isso nós temos escola bíblica 24 horas. Tudo bem. Hoje vamos estar falando sobre o tema: a pessoa que casou 2 vezes ou é divorciada, ela pode ser um obreiro na casa de Deus? Ele pode ser um pregador, um líder de louvor, ele pode ser líder de alguma coisa, um pastor, um profeta da casa de Deus? A resposta eu vou lhe dar já já, tá bom? Bem, primeiro quero dizer para você que nós temos uma escola bíblica em áudio, que gravamos toda madrugada, há mais de 2 anos já estamos fazendo isso, em áudio, 80 minutos de áudio todos os dias, enviamos para vários grupos de WhatsApp, principalmente para os nossos grupos que tem o tema A Verdade Vos Libertará, que é o tema das nossas escolas bíblicas, que tem muita gente conosco, de São Luís, do Maranhão, do Brasil e fora do Brasil, tá bom? E lá surgem as perguntas, por isso é chamado de Escola Bíblica 24 horas, tá bom? E você que está conosco, que quer ser adicionado para receber também os nossos áudios de todo dia e também os livros que nós já escrevemos, mais de 100 livros que já escrevemos sobre todos os temas que você imaginar, inclusive um deles que a gente escreveu foi sobre a vida depois da morte, que foi publicado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Maranhão. O pastor Joaci Almeida Costa, daqui do Maranhão, presidente geral da Convenção do Maranhão, há cerca de 10 anos atrás, publicou esse livro para mim, ponto. E aí a Convenção Geral nessa época nos mandou pregar em muitos lugares, levar esse livro, e que os pastores da Assembleia de Deus do Maranhão nos recebesse e divulgasse esse livro. Hoje nós doamos esse livro de graça para você pelo WhatsApp, basta você entrar aí conosco, e hoje mesmo já enviei para várias pessoas dentro do nosso grupo gratuitamente, tá bom? Tá. Então, meus amados, já te peço que você se inscreva em nosso canal, envie para alguém essa escola bíblica aqui, porque você se inscrevendo todos os dias, quando eu gravar, que nem todo dia eu estou podendo gravar, que a gente tem um monte de coisa para fazer o dia inteiro, mas assim que a gente gravar nossas mensagens e enviar para ir para o YouTube na mesma hora, para quem é inscrito, o YouTube então dá um sinal na mesma hora que já tem um ensino novo aí todo dia, tá? Então por isso se inscreva, para você estar recebendo outras respostas que pessoas perguntam para nós aqui e a gente responde, tá? Você também pode estar fazendo sua pergunta para a escola bíblica, algo que você não entendeu, e nós vamos estar respondendo para você, tá bom? Tá. Então alguém nos perguntou: o obreiro pode ser obreiro da casa de Deus se ele está no segundo casamento, ou se ele é divorciado? Vamos ler um pouco aqui na Bíblia. Diz assim, ó, 1 carta a Timóteo 3, 1 em diante, diz, estou lendo aqui na minha tradução mais antiga, que é Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original, tá bom? Então escreve assim, ó: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, não pode ter 2, não pode ser um prostituto, não pode ser um traidor do casamento. Então está aqui, ó,
Marido de uma mulher, o verso 2, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, quer dizer, não pode ser um cachaceiro, não espancador, quer dizer, não deve usar suas palavras na igreja para estar destruindo pessoas, tá bom? Com suas palavras para fazer a ovelha sofrer por causa de ensino antibíblico, tá? Ou por causa de ignorância de pregador. Aí diz assim, não cobiçoso de torpe ganância, quer dizer, ele deve ser uma pessoa que não deve ir para a igreja de Deus atrás de dinheiro, como tem multidão aí que vai atrás de um emprego apenas, e não das almas, não está preocupado com a alma de ninguém, se vai para o inferno ou não, tá certo? Então só quer o dinheiro. Não estou dizendo que eu também não preciso de dinheiro, que eu também não preciso de salário. Claro, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então na casa de Deus a igreja também tem que ter maneira de pagar aquele que o ensina, tá bom? O Paulo disse em Gálatas 6, versículo 6, que aquele que é instruído na palavra deve repartir de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, se você conhece a verdade, vive na verdade, você também tem que dividir a parte financeira, tá bom? Com aquele que te ensina, tá legal? Esse é o cristianismo. Então, mas tem gente que vai para a obra de Deus apenas se alguém pagar. Ah, se tu não me pagar eu não vou, viu? Pois irmão, aqui por exemplo, uma igreja pequenininha, eu não tenho como receber dinheiro daqui dessa denominação, tá bom? Quando eu recebo um salário aqui, no máximo é R$1.000, porque a nossa igreja, a maioria, a gente pobre financeiramente. Tudo que eu tenho aqui eu faço é dar de graça, embora não tendo dinheiro para nada. A gente trabalha também, outra maneira de trabalhar para ganhar dinheiro, é com abelha sem ferrão no interior de Alcântara, que trabalhamos com quilombolas lá, e é a única maneira, tá bom? Mas a igreja não. E alguém diz, pastor, você quer pregar aqui? Você cobra quanto? Meu irmão, já viajamos para muitos lugares, até em tribo de índios já fomos pregar, mas a gente não cobra ninguém. Se você quiser chamar gente para dar treinamento sobre vários tipos de temas que a gente já escreveu, vários livros sobre esses temas, um deles chama-se Onde os Obreiros Caíram, onde os líderes caíram, é o tema, caíram, é um dos livros que eu escrevi, que a gente dá seminário para obreiro. Você pode nos chamar em qualquer lugar, a única coisa que você vai fazer, o que é mandar passagem para nós, de onde, avião, de trem, do que for, e não precisa dar oferta de nada, tá certo, meu irmão? A gente pode ficar lá, e outra coisa, não tem negócio de hotel, qualquer casa do irmão, até debaixo de uma casa de palha, a gente fica, não precisa queijo, nada disso. Nós servimos a Deus do jeito como a igreja primitiva servia, tá? Não tinha nada disso. Só vou se tu me dar um hotel de luxo. Isso é o diabo que está em um pregador desse, tá bom? Jesus pregava e Paulo pregava, nunca exigiram nada de ninguém. Jesus disse, recebeu de graça, dá de graça. Está lá em Mateus 10. Então, quero voltar para o obreiro. O obreiro, depois nós vamos dar uma resposta aqui só sobre a mulher como obreira, tá bom? Uma mulher pode ser pastora, que é outro tema muito cheio de problema por aí na cabeça de quem não conhece a Bíblia, tá bom? Que depois vamos falar. Então aqui, ó, marido de uma mulher. Então, primeiro, o Paulo não era casado, não tinha esposa nenhuma, viveu solteiro a vida inteira e era líder, era apóstolo, era pastor, ensinador, doutor na teologia bíblica e era solteiro, mas solteiro o resto da vida, nunca se casou. É outra coisa, tá bom? Se você decide viver para Deus e nunca se casar, só para se dedicar a Deus, não porque é gay, safado, sem vergonha, que é outra coisa, que nada tem a ver com a Bíblia, porque isso aí é espírito de prostituição na pessoa, infelizmente. Por isso que na Bíblia diz, os homossexuais não podem entrar no reino de Deus, 1 Coríntios 6,10. Então não adianta ser pregador e estar no homossexualismo. Você quando chega lá,
depois da morte você vai ver, Deus não vai aceitar. Deus criou, foi lá Adão e Eva, não foi Adão e Ivo. Eu até escrevi um livro sobre esse tema, tá bom? Um livro que o tema é: o que diria Jesus se alguém dissesse para ele, eu nasci gay? O que você acha que Jesus ia dizer para você? Se aqui já diz, os homossexuais não entram no céu, 1 Coríntios 6, 9 e 10, cuidado com isso. Então, meus amados, a pessoa que tem 2 mulheres ou é prostituto, ele não deve ser nunca líder de nada na igreja. Ele pode ser membro a vida inteira, assim como o homossexual não pode ser líder, assim como o idólatra, o ladrão, o mentiroso, o safado, que odeia, pode ser membro a vida inteira, mas não pode ser líder, porque líder tem qualificações, porque ele vai ser um exemplo em tudo. Aqui diz que ele vai ser irrepreensível, tá? Irrepreensível é aquele que não tem nada que pode ser apontado como erro contra o cristianismo, como o comportamento cristão, tá bom? Nunca pode ser exortado o obreiro, porque está contra a doutrina, tá? Então, mas pastor, e o segundo casamento onde entra? Bem, se minha mulher me traiu, que Deus me livre, a minha esposa entrou até agora aqui onde eu estou gravando, já subiu aqui, nossa casa fica aqui em cima da igreja. Quando estamos em Alcântara, a gente está lá na casa do meu sogro em Alcântara. Bem, que Deus me livre, ela me largasse, eu estou livre para ser obreiro ou solteiro, ou se eu me casar de novo com uma serva de Deus. Então igreja nenhuma pode impedir. Se a outra pessoa foi que traiu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou continuar meu trabalho para Deus, como pastor, como pregador, como ensinador, não vai interferir. Se tem igreja fazendo isso, impedindo pastores de ser pastores, você está impedindo um chamado. Tenha cuidado com isso, você está indo contra o próprio Deus, não tem base no Novo Testamento, jamais isso, tá bom? Agora, essa outra pessoa que é o traidor, e não se reconciliou para voltar para o seu casamento, ele não pode ser obreiro, tá bom? Esse não, mas esse que não foi ele que traiu, ele pode servir a Deus, onde Deus mandar, porque aí, meu irmão, é Deus que revela, é Deus que trata, é Deus que fala. A pessoa tem que ser dirigida pelo Espírito Santo, tá bom? Quem é de Deus, tá? Então, deixe seu comentário, faça uma pergunta, diga o que você entendeu. Estamos aqui para perguntas e respostas da Bíblia. Ore por mim, estou orando por você. Essa é a mensagem para hoje do missionário Wagner Jesus. Importune a Deus sobre isso que eu estou lhe dizendo, e Deus vai te responder. Se eu estou mentindo sobre isso, querendo levar você para um abismo doutrinário, ou se é muito pastor aí, cego, surdo, que Deus não fala com ele sobre esse tema, e ele está inventando coisa só para impedir a obra de Deus, como os fariseus faziam na época de Cristo, tá? Que Jesus dizia: ai de vocês fariseus, vocês estão na porta, não entra e não deixa os outros entrar, cuidado com isso.